Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo tranquilo? Ah, quero, quero pedir para vocês ligarem a câmera de vocês, tá? A gente vai estar dando início ao nosso conteúdo. Pessoal, bom dia. Vamos estar iniciando aqui a nossa aula. Quero pedir para vocês novamente, liguem as câmeras de vocês, senão eu vou ter que movê-los da aula, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, como vocês podem ver, a nossa aula de hoje vai ser sobre potências de expoente racional, tá? É um tipo de potência especial que está vinculado com raízes, tá? Com valores dentro de raízes. Basicamente, o objetivo dessa aula, tá? Vai ser dividido em três, na verdade, né? Os objetivos que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, aplicar as propriedades de radicais em cálculos que envolvem expressões numéricas, ou seja, a gente fazer cálculo com essas potências. Escrever uma potência de um expoente racional usando um radical, vocês vão ver como que faz isso já já, e resolver situações problemas que façam uso de radicais e suas propriedades. Tá? Então, vamos para o primeiro ponto, a definição da radiciação. Deixa eu pegar aqui. Então, nosso primeiro ponto aqui, deixa eu limpar isso aqui, não vai caber nada. Nosso primeiro ponto é a operação de radiciação. Então, como que é definido a radiciação? Ela é definida da seguinte maneira. Dado o número real B positivo, tá? Maior ou igual que zero, e um número não nulo, N, tá? Que vai ser o expoente. Então, existe um único número real A, também positivo, que se escreve da forma A elevado a N igual a B. Nessas condições,
vai existir também a raiz enésima de um número b. Então, nós vamos ter definido assim as raízes. Exemplos bem práticos. A gente sabe que, por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, isso significa dizer, por exemplo, que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? Então, é isso que a propriedade está falando para a gente. Existe essa relação única entre esses números. Se 2 ao quadrado é 4, então significa dizer que 4 é raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é 2. Tá? É bem interessante essa relação. Mas isso não funciona só com expoentes quadrados. Isso também funciona com expoentes ao cubo. Tá? Vou dar o exemplo do 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, ó, esse nzinho que está aparecendo aqui no expoente aqui, ele é também como se fosse o expoente aqui de um número. Nesse caso, o expoente 3. Então, nós teremos raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, é igual a 8. E isso vale para números grandes. Uma ideia que eu sugiro vocês, quando vocês tiverem, por exemplo, calcular raiz quarta de 64, quanto que é? Bom, raiz quarta de 64, se você não sabe, você pega o 64, tá? E você efetua a fatoração dele. 64 dividido por 2 vai dar 32. Inclusive, eu gravei uma aula ontem com o pessoal do terceiro ano. Se vocês quiserem assistir lá no meu canal, eu explico como que é feito, tá? Essa forma de fatoração é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá lá no meu canal, a aula de conhecimento de números naturais, aritmética dos inteiros, tá? Bom, efetuando aqui novamente a divisão, nós temos 32 dividido para 2, 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 de novo dá 1. Aí acabou. Aqui você vai notar que isso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é 2 elevado a 6. Aí eu venho aqui, ó, e faço assim, raiz quarta de 2 elevado a 6, tá? E aí eu posso efetuar uma simplificação. Esse 2 elevado a 6, na verdade, ele pode ser reescrito, tá? Como sendo 2 elevado a 4 vezes, melhor, vou até escrever assim, ó, 2 elevado a 4 mais 2, né? Porque 4 mais 2 dá 6. Então, 2 à quarta vezes 2 ao quadrado, tá? Porque é a propriedade de potência que a gente aprendeu na nossa aula anterior. Eu posso simplificar esse 4 com esse, e aí eu vou ter 2, e dentro da raiz quarta, ó, vai continuar o 2 à quarta, o 2 ao quadrado, porque não tem como simplificar. E aí, finalizando essa conta, isso vai dar 2 ao quadrado dá 4. Então, raiz quarta de 64 é 2 vezes raiz quarta de 4, tá? Então a gente tem essas opções para fazer, que é um pouco, parece um pouco complexo, mas depois que você pega a prática, você consegue fazer isso aqui com uma tranquilidade maior. E aí a gente vai ver mais nos exercícios dessa nossa aula, tá? Então vamos lá, continuar aqui. Ó, então essa é a definição aí das raízes, tá? Agora a gente vai ver as propriedades que envolvem raízes. Que a gente, assim como a gente viu as propriedades que envolvem potência, nas raízes também continuam, tem também suas propriedades características. E aí nós vamos ter essas 4 propriedades básicas aqui. Nós temos que a multiplicação de raízes, elas podem se juntar, ou seja, se eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 6. Você multiplica dentro da raiz, tá? Agora, uma coisa que não pode acontecer, tá? Isso aqui não pode, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 4. Isso daqui não é, tá? Não é raiz, sei lá, cúbica de 8, tá? Não é. Então, não pode fazer essa parte aqui. Segunda propriedade é da divisão, ó. Então, se eu tenho raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3, isso aqui é a raiz quadrada de 2 sobre 3, tá? Se der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, não tem como. Terceira propriedade é a raiz da raiz. Então, se eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz, por exemplo, quarta do número 2, isso aqui vai ser raiz. Aí eu vou multiplicar 3 vezes 4, 12, vai se tornar uma raiz
de 12, raiz de índice 12, no caso do número 2, tá? E por fim, nós temos aqui uma propriedade de cancelamento, ó. Se eu tenho, por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu tenho 12 dentro de uma raiz, e aqui dentro tenho, por exemplo, 3 elevado a, vamos colocar aqui 10, eu posso efetuar uma simplificação. Eu posso dividir por 2 aqui e dividir por 2 o índice da raiz e o expoente do número, tá? Eu vou ter 3 elevado a 5 e a nossa raiz passa a ser uma raiz de sexto grau, tá? De índice 6. Alguma dúvida? Agora eu vou ser mais específico, tá? Emily, preciso que você ligue sua câmera. Melhor, você precisa ligar sua câmera, tá? Nicolas, sua câmera. Professor, eu já vou ligar a câmera, eu só tô arrumando aqui o negócio. Tá. Luara, você precisa ligar sua câmera. João Gabriel, você precisa ligar sua câmera, tá? Vou dar mais alguns minutinhos para vocês. E Maria Eduarda Rosa, espero que hoje você já esteja, né, dentro dos conformes aí para estudar. Então, ligue sua câmera, tá bom? Então, finalizando, é isso aqui que nós temos como propriedades dos radicais, tá? Essas propriedades, elas precisam ser lembradas para quê? Para quando você for fazer sua atividade, seu exercício, você conseguir fazer ele com uma facilidade melhor, mais tranquila, para vocês não ficarem sem saber o que fazer na hora dos exercícios, tá? Então, é interessante você saber essas propriedades. Bom, uma observação, deixa eu só perguntar. Luara, você estava presente na aula, você está me ouvindo? Oi, professor, estou sim. Então, ligue sua câmera, tá? Tá bom. João Gabriel, você está me ouvindo aí? Porque se eu remover, vocês não conseguem voltar para a aula, tá? Professor, só um momentinho. Ok. Bom, então vamos para o próximo passo. Ó, a gente viu a operação, as propriedades. Agora a gente vai ver uma relação de potências e raízes, tá? Que é o seguinte: a gente ainda não viu essa parte. A gente viu potências negativas, mas a gente não viu potência com número de fração. Então essa definição aqui, ela vai nos dizer o seguinte: ó, toda vez que eu tiver um expoente na forma de fração, eu prefiro ensinar assim, ó. Se eu tenho uma raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, ou uma raiz de grau n, tá? E eu tenho aqui um valor a elevado a um valor m, eu posso transformar isso daqui numa potência só. Ou seja, isso vai ser a elevado a m sobre n, tá? Isso aqui é interessante porque às vezes você consegue fazer algumas operações mais fáceis. Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica, tá, de 4, deixa eu colocar aqui, de 2 elevado a 2, isso aqui vai ser 2 elevado a 2 sobre 3. Então, eu tenho essa fração. Então, essa propriedade é interessante porque ela faz essa relação de raiz com potência, tá? Direto. Você não precisa deixar na forma de raiz, você pode deixar na forma de potência. É interessante para fazer algumas simplificações com alguns valores, tá? A gente vai resolver agora alguns exemplos. Eu vou resolver o exemplo 1, tá? O exercício 1. Vou deixar o 2 para vocês resolverem daqui a pouco, tá bom? E vou dar um tempo para vocês resolverem os exercícios da aula de hoje, tá? Eu vou passar lá na plataforma com uma tarefa de sala para vocês. Então, deixa eu começar aqui, ó. Vamos fazer o exercício 1. Deixa eu bloquear aqui para vocês não verem. Porque ele está com a resposta, eu vou apagar a resposta. Pronto, vamos lá.
Então, o exercício 1 do nosso material diz o seguinte, ó. Escreva cada uma das expressões a seguir com radicandos distintos, usando a menor quantidade possível de radicais. Ou seja, pede para a gente simplificar o máximo que a gente conseguir dessa expressão, tá? Então, nessa expressão aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Na letra A, nós vamos pegar e vamos efetuar a propriedade distributiva, tá? Então, a gente vai pegar essa raiz quadrada de 8 e vamos distribuir para todos os valores que tem aqui, ó, para todos eles, tá? E aí, ao fazer isso, nós vamos ter raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 3. Então, vou fazer aqui passo a passo. Ó. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 3, mais, que é o símbolo que tem aqui, ó, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 7. Então, 8 vezes 7, menos raiz quadrada de 8 vezes 1 sobre raiz quadrada de 2, tá? Então, isso aqui que a gente tem. Agora, o que eu vou fazer? Vou efetuar as multiplicações necessárias, tá? Lembrando que quando eu multiplico as raízes, eu posso simplesmente deixar dentro da raiz, tá? Então, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 24, tá? Então, a gente tem aqui raiz quadrada de 24, como vocês podem ver aí na tela. Deixa eu só arrumar aqui. Mais raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 7, o resultado vai dar raiz quadrada de 56, tá? Menos raiz quadrada de 8 vezes 1 é raiz quadrada de 8, tá? E repete aqui embaixo raiz quadrada de 2. Bom, todos esses números aqui, eles não vão ser possíveis da gente ter raiz quadrada exata. Alguns deles não. Mas você vai poder notar algumas coisas que a gente vai estar fazendo aqui. A primeira eu vou primeiro simplificar aqui, tá bom? Então, nós vamos ter ó, raiz quadrada de 24, vou escrever aqui embaixo, mais raiz quadrada de 56, menos raiz quadrada de 8 sobre 2. Bom, aqui vai entrar aquele detalhe que eu estava conversando com vocês sobre simplificar as raízes. O 24, se você observar bem, ele pode ser feito de algumas maneiras diferentes, como sendo, por exemplo, 4 vezes 6, tá? 4 vezes 6, 24. E por que eu estou fazendo assim? Porque quando eu faço 4 vezes 6, eu posso simplificar o 4, tá? E aí, vamos lá. E o 56? O 56, a gente pode fazer de algumas maneiras também diferentes. Ele é 8 vezes 7, mas eu posso escrevê-lo como sendo 4 vezes 14, tá? 4 vezes 14. É só eu pegar do 8 vezes 7 que tinha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu pego 4 e 4, quando eu pego o 8, eu preciso de 4 vezes 2, certo? Aí vai ficar o 4 vezes 2 vezes 7. Aí, ó, 2 vezes 7, 14. E o 4 repete aqui. E aqui do lado, menos 8 dividido para 2 dá 4. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 4. Você vai observar ó, que em cada um desses termos a gente pode simplificar o 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então vai ficar 2 raiz de 6. Mais raiz quadrada de 4, 2. Só que o 14 não sai lá de dentro. Então fica 2 raiz de 14. Menos raiz quadrada de 4, 2, tá? Então você pode deixar a conta assim ou pode simplificar mais ainda. Você pode fazer, reescrevê-lo como sendo 2, tá? Colocando 2 em evidência. Se eu tiro 2 daqui, fica raiz de 6. Se eu tiro 2 daqui, fica raiz de 14, então vai ficar mais raiz de 14. E se eu tiro 2 daqui, não vai sobrar ninguém, mas aí eu preciso colocar o 1, eu não posso colocar o 0. E aí nós vamos simplificar tudo. O resultado vai dar esse aqui, tá bom? E aí a gente resolve a nossa questão, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Qualquer dúvida, me avisem. E aí nós vamos fazer a letra B aqui, tá? Só um minutinho. Passam aí. Copiem. Eu vou tomar água e a gente já faz as outras, tá?
Ai. Já copiaram, pessoal? Eu já. Uhum. Hein, gente, vocês conferiram aquele horário que a Nilza mandou ontem para vocês? Conferi, mudou a aula de inglês, parece que foi para a primeira do outro dia. Algumas aulas você também mudou. Pois é, ela tá falando que é o mesmo horário. Eu vou responder aqui. Vou avisar aqui para ela que ela respondeu aqui. Aí eu disse pra ela que o horário é o mesmo. Não, mudou tudo. Se ela mandou um horário equivocado, eu espero que sim. Porque, porque senão vai mudar todas as minhas aulas e eu não queria que mudasse mais não. Eu já até mudei as aulas para vocês, né? Vocês viram que eu mandei para vocês o horário modificado meu, né? Eu organizei aí matemática e física aí para não ficar de qualquer jeito. Bom, então, vamos lá. Luara, eu dei esse tempo aí pra você e até agora você não ligou a câmera não, né? Professor, eu liguei, professor, só que eu desliguei para arrumar porque eu não tô conseguindo ver o senhor. Não tá conseguindo me Eu ver? Por quê? não, também não sei, professor. Mas não é pra mim. Mas você tá vendo a tela branca aí com as coisas escritas? Não, professor, só tá aparecendo só o seu áudio para mim. É? Sim. E você, ô Veloso? Eu agora é porque eu tô respondendo aqui um negócio. Pra minha tia, porque ela ia vir pra cá, agora ela tá falando que não vai mais. Aí eu tô Ah, avisando tá. minha mãe. E você, Júlia? A Júlia nem tá ouvindo nós, né? Lembre-se que eu tô vendo vocês, tá? Quer dizer, né? Os que estão com a câmera ligada, eu tô vendo, né? Se vocês saírem do Meet pra ir pro WhatsApp, pra ir pra qualquer coisa, aí a câmera de vocês desligam também, tá? Vocês ficam só ouvindo, se eu não me engano. Professor, e agora eu não consigo ver a tela do senhor. Você clicou na minha tela? Clica na minha tela. Tá na sua tela, professor, só que tá aparecendo o áudio do senhor falando, não tá aparecendo o compartilhamento, eu acho. Então, desliga aí sua câmera. Deixa eu só ver aqui. Ué? Deixa eu só ver o negócio aqui, tá, gente? Um minutinho a gente já resolve. Professor, eu vou entrar e eu vou sair e vou Isso, entrar de novo, tá? isso. Tenta fazer isso aí. Eu só vou mandar aqui, ó. Tá diferente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Terça-feira. Tá invertida essa. Mas vamos lá, deixa eu sair quieto. Depois no intervalo eu fico lá enchendo o saco deles. O que tá diferente. Mas vamos lá. Então vou apagar aqui a primeira questão. Espero que tenham copiado, tá? Agora vamos para a segunda. Na segunda questão, a gente vai seguir a mesma estratégia. Toda vez que a gente tiver números multiplicando assim, a gente usa a propriedade distributiva, tá?
Então a gente vai fazer a distributiva daqui. E aí vai aparecer, né, os valores que a gente vai ter que colocar agora. Só que a gente tem que tomar o cuidado agora, porque a gente vai multiplicar. Eu vou repetir aqui, fazer passo a passo. Então, ó, o primeiro termo vai ficar, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3, tá bom? Mais, vou multiplicar raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 24. Esses valores que apareceram aqui agora, tá? Só podem ser multiplicados se esta raiz for igual a essa. Quando a gente diz que uma raiz é igual a outra, tá? Eu quero dizer em termos do índice da raiz. Lembrando que quando eu tenho uma raiz, a raiz cúbica de 4, esse carinha aqui é chamado de índice da raiz, tá? Esse aqui tem que ser o da raiz. Bom, então vamos continuar aqui. Efetuando a multiplicação desses dois, a gente repete a raiz e multiplica só o que está dentro. Ó. 4 vezes 3, 12. Mais, aqui a gente vai multiplicar o que está dentro da raiz e o que está fora, né? A gente repete. 4 vezes 24, aí a gente pega aqui e faz a multiplicação básica. Ó. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, dá 96, tá? Então, pronto. A gente tem aí esse valor, tá? Só uma questão aqui. Só um minutinho, tá, gente? Resolver esse negócio aqui do horário, porque senão. Agora eu vi. Tá bom, tá bom. Quarta-feira. Deixa eu ver. Tá certo. Tá certo. Ah, tá. Então tá certo. Ah, pessoal, então deixa eu falar pra vocês, o horário não mudou, não. Vocês abriram o horário? Lá embaixo no horário, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra mim tinha mudado o horário, mas não mudou não, tá? Lá embaixo no horário, deixa eu mostrar aqui no. Aqui a gente continua resolvendo já já, tá? Só para resolver. Lá embaixo no horário, ó, vai aparecer esse aqui, ó, 2020, 2021, tá? Eu tava olhando errado e vocês também. Até mandar aqui no grupo aqui. Pronto. Resolvi agora. Agora eu já sei qual que é o problema. Tá? Tem que olhar no 2021 aqui. Eu podia até para tirarem, né? Porque senão. Se o professor tá se confundindo, imagina os alunos, né? Bom, aqui tem um detalhe importante para a gente fazer. Para a gente poder simplificar essas raízes, a gente tinha que ter como calcular a raiz cúbica, tá? Nesse exemplo aqui, o 12 vai ser meio que improvável da gente poder calcular essa raiz e aí simplificar essa raiz. Mas vamos ver o que a gente pode fazer para simplificar a raiz. Uma delas que dá para simplificar é o do 96. Na verdade, a gente tem como simplificar o do 96, tá? Se você observar,
Claro que provavelmente você acaba não pensando muito bem nisso, mas é possível, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, fazer assim, ó, raiz cúbica de 12, e o 96 ele pode ser quebrado em duas parcelas, tá, gente? Ele pode ser quebrado em 12 vezes, deixa eu ver, 8. 8 vezes 12 dá 16, vai 1. Isso mesmo. 8 vezes 12, tá? Lembre que no início da aula eu falei para vocês que 2 ao cubo é igual a 8. Então, a raiz cúbica do 8 é igual a 2, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter raiz cúbica de 12 mais raiz cúbica de 8 é 2, então ele sai de dentro da raiz e aí fica a raiz cúbica de 12, tá? Gente, quando nós tivermos raízes iguais, tá? Tanto em índice quanto que está dentro agora, você pode somar. Não está aparecendo, mas você tem aqui, ó, como se fosse uma vezes raiz de 12, tá? E aqui duas vezes raiz de 12, raiz cúbica de 12. Então você pode somar essas coisas, ó. 1 mais 2 fica 3 raiz cúbica de 12, tá bom? Lembre-se que para você pegar a manha de fazer isso aqui, você precisa treinar, tá? Caso você não treine, você não vai pegar o ritmo de se resolver essas contas de maneira fácil, tá bom? Então, façam aí, copiem no caderno de vocês, na apostila, essa questão, e aí a gente vai resolver o último item C. Em seguida, eu vou passar as demais atividades para vocês estarem fazendo. Eu vou estar aqui com vocês, vou dar alguns minutos para vocês fazerem. Depois eu vou efetuar a correção com vocês, tá? Ainda hoje, na aula de hoje, tá? E aí depois eu passo a tarefa de casa. Tá bom? Então, vamos lá. Copinha aí. E aí a gente vai fazer o item C. Bom, vamos lá fazer agora, então, o item C. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos fazer o item C aqui. Nós temos agora uma fração, diferente das outras, né, que a gente tinha multiplicação. Agora a gente tem fração com raízes quadradas, tá? Bom, nesse caso aqui, a minha sugestão é sempre vocês começarem fazendo as fatorações. Pegue o 72, efetue a fatoração dele, ou você tem que imaginar o seguinte. Existem valores que têm raiz quadrada exata, outros não têm, tá? Por exemplo, a gente poderia imaginar assim, ó, deixa eu pegar isso aqui, a gente poderia imaginar mais ou menos assim, ó. 2 ao quadrado é igual a 9. Esses possuem raiz quadrada exata, tá? 4
ao quadrado é igual a 25. 6